Olá, minha gente do YouTube! Tá tudo bem com você? Comigo tá tudo bem, guardadas as devidas proporções do momento que nós estamos vivendo aqui, reparando, né, olhando e tentando fazer o máximo para ajudar os nossos irmãos lá do Sul que estão atravessando essa grande tragédia, uma tragédia sem precedentes. E nesse vídeo eu quero falar sobre o luto, sobre como superar o luto, como o que acontece com a gente, né, durante esse processo e por que que às vezes a gente fica preso em alguns padrões de luto e como superar, como sair realmente desse padrão. Antes de qualquer coisa, não deixe de curtir esse vídeo, de deixar seu comentário, envia para as pessoas que estão precisando também saber sobre isso. Muitas vezes estão atravessando uma situação de luto na vida ou não estão conseguindo realmente superar a dor da perda. Então, envia para essas pessoas e vamos para o nosso vídeo agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o luto, tá? O luto, gente, é uma separação, é uma cisão, é um crash, é uma ruptura, é algo que se rompeu, tá? E isso traz uma carga energética, traz uma série de sentimentos para nós. Causando o quê? Quando a gente vai olhar o campo energético de alguém que está passando pelo luto, realmente existem rombos, tá? Então, o rombo no coração, o rombo pela perda, pela separação. E às vezes rombo na sua aura, nas suas proteções também, tá? Devido a quê? Devido a uma morte, tá? A gente está muito acostumado ao luto devido a mortes mesmo, a morte de alguém que parte, né? Que desencarna. Mas a gente tem que lembrar que existem várias mortes, né, gente? Várias mortes. E que a morte pode ser também por um acidente, pode ser pela perda de um trabalho, pode ser por um divórcio, pode ser pela separação só simplesmente, alguém que se mudou, né? Alguém que se separou, mas alguém que foi para outra cidade, que foi para outro país. O luto pode vir também pela mudança de uma escola, né? Mudei de escola, é um luto. Mudar de casa é um luto, mudar de bairro, mudar de cidade. Tudo isso vai trazer para a pessoa uma sensação de luto. Por quê? Porque exige de nós uma readaptação. Então, tudo isso vai fazer com que a nossa energia tenha que se adaptar novamente e tenha que encarar, viver, né? Sem aquela pessoa, sem aquela situação, sem aquele trabalho, sem tudo aquilo que aquela coisa representava. Beleza, a gente já sabe o que é o luto. Agora a gente precisa entender que ele se divide em três fases, tá? E a primeira fase é a fase da negação. É o momento em que a gente tem aquela paralisia. A gente vai ficar o quê? Anestesiado. Né? A gente vai ficar num estado catatônico. A gente vai olhar para aquela situação e a gente vai achar que aquilo é inacreditável. Por exemplo, a morte de alguém muito querido, a gente vai, não vai conseguir se conectar com aquilo, sabe? Não vai conseguir imaginar a vida sem aquilo. E vai pensar assim, não, isso não aconteceu. Não, isso não está acontecendo. Não, isso não é possível. Dani, mas é possível um estado assim de negação completa, a ponto de a pessoa como se negasse que o outro morreu, negasse que a relação não existe mais. Gente, relação é o mais fácil da gente ver isso. Quantas pessoas eu conheço pelo menos, que negam que um relacionamento terminou e que continuam procurando aquela pessoa, que continuam vivendo como se ela estivesse naquele relacionamento. E muitas pessoas, por exemplo, quando perdem um ente querido, guardam as roupas, não desfazem o quarto, né, da pessoa, não consegue se desapegar daquelas coisas, porque ela está num estado de negação, como se aquela pessoa ainda estivesse na sua vida, entende?
Então, nesse estado, a gente fica paralisado como se aquela pessoa estivesse ainda nessa vida, tá? E eu vou acrescentar aqui uma questão espiritual. Em muitos momentos, a gente pode virar obsessor da pessoa, do ente querido que se foi, ou da pessoa com quem a gente se relacionava, porque a gente fica no campo energético dela, devido a quê? A esse estado de negação. Então, eu nego, eu não afirmo e eu não aceito que aquela pessoa se foi, eu vou para o campo energético dela, me conecto a todo momento e aí eu viro um obsessor mesmo, porque eu estou influenciando a energia daquela pessoa. Então, nós vamos para a segunda fase do luto, que é a adaptação, tá? Nesse momento, eu já começo a aceitar que a pessoa se foi, que a coisa aconteceu, porque às vezes a gente também nega que aconteceu, né? Então, eu começo a aceitar que a coisa aconteceu, e aí, como um próprio processo, né? O próximo passo, eu começo a entender que a vida continua, que o mundo não parou, né? Porque aquele crash, aquela separação, aquela cisão trouxe para a nossa energia que o mundo parou e que eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa, ou sem aquele trabalho, ou sem aquele relacionamento. Então, é como se tivesse parado. Nesta fase, eu começo a seguir em frente. Eu começo a abrir algumas portas, né? Eu começo a sair daquele casulo que eu me coloquei e começo a movimentar a vida novamente, entendendo que tudo tem que continuar, né? Que eu vou viver, que eu preciso viver, né? Então, essa é a segunda fase do luto. O que nos leva à terceira fase do luto, que é a aceitação por completo. Você aqui já toma consciência que perdeu, toma consciência que não existe mais e você começa a aceitar, mas você continua inseguro, você sabe que você ainda sente falta, você ainda tem aquele sentimento, você ainda nutre aquele sentimento, porém você sabe que você terá forças para continuar. Então aqui existe uma certeza de que o próximo passo vai ser dado, que você é capaz de dar esse próximo passo, que você vai dar esse próximo passo. Então aqui já existe uma tomada de consciência maior, né? Uma reconexão da sua força, uma reconexão da sua estrutura energética. Aqui os seus chakras que estavam em ruptura total, que estavam em desalinho total, começam a voltar para o lugar e começam aí começam a se reconectar com a vida novamente, sentir a energia da vida e fluir nessa energia da vida. Mas e aí, Dani, existem lutos coletivos? Sim, gente, existem lutos coletivos, que é o que a gente está passando agora. Nós estamos vivendo o luto do nosso país, porque por mais que o que aconteceu foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul foi isolado, né? Nós fazemos parte desse país, nós somos brasileiros, todos nós somos brasileiros. Requer uma união e um olhar para isso, como se nós todos pertencêssemos àquela tragédia. A tragédia não aconteceu só com eles, eles estão passando, mas ela aconteceu com a gente também. E aí, como que a gente vai superar tudo isso? Né? Eu quero que você entenda como nós vamos superar e por que algumas pessoas não superam. Algumas pessoas não superam, gente, porque elas estão presas em alguma fase. Quando ela estava na fase da negação, ela ficou na fase da negação e não passou para adaptação e para aceitação, entende? Ou então ela viveu a fase da negação, passou por ela, deixou de estar anestesiada e negando, mas chegou na fase de adaptação, ela não consegue, ela não se adapta, ela não visualiza a vida dela sem aquilo que ela perdeu, sem aquela situação. Então, ela não consegue passar para a fase de aceitação, que é onde, mesmo com esta perda, eu vou conseguir viver. Mesmo com essa perda, eu sei que eu existo, eu sei que eu tenho vida, eu sei que eu mereço viver. E aí eu vivo, e aí eu fluo, eu vou para frente. Então, quando a gente não supera, a gente precisa
identificar em qual fase que está. Se você está passando por alguma situação de luto aí, e às vezes, gente, o luto, veja bem, muitas vezes, eu estava conversando com uma amiga ontem, que é uma amiga e é uma cliente minha, e nós detectamos que o problema da vida dela, a raiz das questões que ela está passando estão num luto, que não foi tratado, que não foi curado, que não foi vivido de verdade. Então a gente tem que vivê-lo, passar por todas as fases e nos reconectarmos com a energia nossa interior para que a gente possa superar. Lembre-se que todos os lutos também vão te ajudar a entender que você é capaz, a entender que você consegue fazer uma reviravolta, que você consegue mudar de fase, que você é capaz de se reinventar para que você consiga realmente fluir, que você consiga realmente ser, né, não ser a mesma pessoa, mas você consegue ser a mudança daquele processo, ser a mudança que é esperada. E aí, gente, eu já te lembro uma coisa. Às vezes a gente passa por lutos que a gente nem percebe. A própria mudança da gente, por exemplo, você vai fazer uma terapia, né? A própria mudança terapêutica traz consigo um luto, certo? Até uma coisa que você muda, que você deixa de fazer e você começa a fazer diferente, uma academia que você entra, um hábito que você adquire, tudo isso carrega consigo um pequeno luto, porque foi uma morte de algo que passou. Então nós estamos passando por pequenos lutos a todo momento. Então esse vídeo não é só para quando a gente vive uma grande perda, é para as nossas pequenas perdas do dia a dia também, para a gente aprender com elas e saber que nós somos capazes de nos refazer, de nos reinventar, de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Mas a gente precisa querer. Para superar o luto, nós precisamos que a vontade seja maior, né? A vontade de superar, né? Seja maior, que a vontade de dar essa reviravolta seja maior, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Obrigada por estar aqui comigo, pelos comentários que você tem feito, pelas sugestões que tem dado também. E lembre-se que você está fazendo esse canal crescer, você está ajudando esse canal a levar as mensagens dele para cada vez mais pessoas. Como sugestão, eu vou deixar aqui o link do curso de autodefesa energética, porque eu tenho certeza que ele vai te ensinar, ele vai trazer muito autoconhecimento para você, tanto se você estiver passando por um luto agora, ou se você estiver simplesmente procurando uma forma de se autoproteger melhor. E essa autoproteção vai ser através do autoconhecimento, do entendimento de como funcionam, né, as energias ao nosso redor e de como nós funcionamos também. Assim a gente pode ter a oportunidade aí de fluir muito mais, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Me aguarde!